Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Em tempos de Covid-19, né, irmãos? Mas Deus está nos ajudando a vencer. O Brasil tem vencido, a igreja do Senhor Jesus tem vencido, e por isso nós estamos aqui esta noite, glorificando o seu nome. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar com os irmãos nesta data tão especial, porque certamente, irmãos, é motivo de muita alegria nós vermos como Deus ele trabalha na nossa vida. E escutando, né, o pastor Valdeci, a gente vai vendo como Deus realmente ele é tremendo, como Deus ele nos conduz na presença dele para que o nome dele seja glorificado. O pastor Valdeci estava falando ali, e eu agora que eu lhe amo mais ainda, pastor. Agora que eu lhe admiro mais ainda, não é? Por conta das experiências que o senhor tem compartilhado. O pastor Valdeci é um pastor que nós admiramos muito, respeitamos, amamos, porque nós já escutávamos, não é? Mesmo antes de eu chegar ao ministério, eu já escutava o trabalho do pastor Valdeci aqui. Então é uma família muito amada. Nós temos caminhado muito junto aí com o pastor Eri. O pastor Eri, ele tem nos auxiliado também na Escola de Pastores, que é um projeto da nossa faculdade, da Faculdade Batista. Aqui nesta igreja nós temos, eu acho que 4 alunos. Tínhamos 5 com o Williams, mas houve uma desistência de Williams, né? Ficou Giovanni, Elicássia, Marcos Valério, tem outro. Giovanni, não é? Isso mesmo, pronto. Então eu louvo a Deus pela vida desta igreja, louvo a Deus pela vida do pastor Hélio, pela vida do pastor Valdeci, e agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. Os irmãos sabem que eu estou pastoreando ali a segunda igreja batista de Paudalho, orem por mim. Estou pastoreando também interinamente a Igreja Batista Emanuel em Carpina. Orem por esta igreja, porque nós estamos em processo de sucessão pastoral e queremos deixar ali um colega nosso, pastor Jailton, que é membro da segunda Igreja Batista de Paudalho. A igreja já está caminhando com ele aí, né, e pretendemos caminhar com ele até dezembro, quando em dezembro vamos nos reunir com a comissão de sucessão pastoral para vermos essa questão ali junto com a igreja. Mas eu também trago uma palavra aqui para os irmãos, autorizado também pela nossa faculdade batista, representando a faculdade. Um abraço para os irmãos, para o pastor Valdeci nessa data, né? Então os irmãos estejam orando aí por todos esses propósitos. Meus irmãos, é com grande alegria que nós vivemos uma data como esta. E quando eu estive pensando sobre que texto eu estaria compartilhando com os irmãos, então eu escolhi o Salmo 89, nós vamos ler aí os versículos 1 e 2. Eu quero pedir aos irmãos que encontrarem o texto, que por favor fiquem de pé para fazermos a leitura. E já dizer aos irmãos também da minha alegria de estar conosco, de estar acompanhado esta noite da minha esposa, a irmã Josiene. Ela está aqui na frente, então a alegria de estar acompanhado dela também. Salmo 89, irmãos, versículos 1 e 2. Ainda estamos aguardando, porque estamos vendo que alguns irmãos ainda estão a procurar o texto. Salmo 89 e os versículos 1 e 2. Que nos diz assim: um masquil de Etã, Ezraíta, o grande amor do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabeleceste a tua fidelidade nos céus. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por um momento tão especial. Ó Deus, como o teu nome já foi glorificado aqui esta noite. Mas, ó Deus, te agradeço também porque ao ver, ó Pai, histórias como esta que nós acabamos de ouvir do pastor Valdeci, nós vamos ver, ó Deus, que tu não queres somente de nós um momento, mas tu queres de nós, ó Pai, uma vida inteira, para louvor e glória do teu nome. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta porção da tua palavra lida. Nos ajuda a entender, ó Deus, o quanto Etã estava comprometido, ó Pai, a viver esta tão grande verdade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é bem interessante nós lermos este salmo à luz do autor do salmo, observando quem era Etã. Então, vai ficar muito melhor de nós compreendermos aquilo que ele nos escreveu neste salmo, se nós compreendermos quem era também Etã.
como nos diz o texto aqui, ezraíta. Mas Etã era de uma família muito tradicional, uma família também muito envolvida com a obra do Senhor. E eu louvo a Deus ao ver uma família inteira servindo ao Senhor, como nós vemos aqui no caso do exemplo do pastor Valdeci, com o pastor Eri, a sua nora, o seu outro filho também. Então eu louvo a Deus pela vida destes irmãos envolvidos com a obra do Senhor. E assim era Etã também. Etã, ele era descendente de Geduntum, um homem que viveu para o louvor a Deus, da família dos levitas. Então Etã, ele foi herdeiro desta tradição. E ele sabia o quanto era importante realmente viver uma vida inteira, não somente um momento, mas uma vida inteira para louvor e glória a Deus. Nós vamos ver que Etã, ele escreveu apenas um salmo. O livro dos Salmos é um dos livros mais lidos da Bíblia. Eu fiquei observando, pastor Valdeci, esta noite os irmãos que vieram aqui prestar uma homenagem ao Senhor, quase todos eles, a não ser o pastor Francisco, né? O pastor Francisco que eu observei trouxe no livro de Josué, mas os outros irmãos sempre vieram e compartilharam aqui textos do livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos é um dos livros, aliás, é o livro mais lido da Bíblia. E por quê, irmãos? Porque no livro dos Salmos nós conhecemos muito bem quem é o nosso Deus, ficamos conhecendo os seus propósitos, quem Ele é, Ele manifesta quem Ele é no livro dos Salmos, mas também nós conhecemos muito de nós mesmos, daquilo que nós somos, dos nossos conflitos, daquilo que padecemos. Então, o livro de Salmos realmente é um livro maravilhoso. E nós vamos ver que o principal escritor, é claro, foi Davi, com 74 salmos. Aí depois nós vamos ver os filhos de Coré, com 12 salmos. O próprio Salomão, com 2 salmos. Etã, com 1. Moisés, com 1. E outros autores também. Mas é interessante nós percebermos que Etã, ele escreveu apenas um salmo. Mas deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Talvez os irmãos desconheçam essa informação que eu vou passar para os irmãos. Os irmãos sabiam que, ao meu ver, pelo menos, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas Etã foi o terceiro homem mais sábio na face da terra. Por quê? Porque o primeiro homem mais sábio na face da terra, todos nós concordamos, Jesus Cristo. Estamos fechados, somos discípulos de Jesus, Ele é o nosso mestre. Então Jesus Cristo foi o homem mais sábio sobre a face da terra. O segundo mais sábio, a igreja responde, quem foi o segundo homem mais sábio? Salomão. Salomão foi o segundo homem mais sábio. Mas Etã, a Bíblia nos diz que está na sequência aí, foi o terceiro homem mais sábio. Vamos ver isso. Livro de 1 Reis, capítulo 4, e o verso 31 e 32, que nos diz assim: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Olha aí, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Carcol e Dardá, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Está vendo aí? Então Etã, considerado o terceiro homem mais sábio na face da terra. Louvado seja Deus, por isso que nós encontramos aqui então no Salmo 89. Este homem sábio, temente ao Senhor, servo do Senhor, compartilhando conosco essas grandes verdades que nós encontramos aqui. Meus irmãos, o texto nos diz aqui já no início, o título do Salmo 89, um masquio de Etã, Ezraíta. Eu preciso dizer aos irmãos que é muito importante, ao ler os salmos, você nunca isolar o título do salmo. Sabe por quê? Porque no texto original, em hebraico, esse título do salmo, ele na realidade faz parte do versículo 1. Então jamais separe o título do salmo. Sempre faça a leitura do salmo, colocando aí o seu título também. Nos outros capítulos da Bíblia, nas outras perícopes, nas outras porções de textos, quando nós encontramos ali um título, ele foi acrescentado posteriormente. Mas no livro dos Salmos, não. No livro dos Salmos, esse texto faz parte do texto original. E o texto aqui, a palavra de Deus, o que é que significa isso? Que esse texto sempre foi usado pelo povo de Deus para ensino. Masquio significa que é um salmo didático, é um salmo para ensino. Então, quantos ensinamentos nós não podemos tirar desse texto? Mas é um salmo também de reflexão. E nós começamos aqui esse texto vendo o quanto Etã, ele estava engrandecendo a Deus, glorificando a Deus, por quem Deus era, um Deus de amor, um Deus fiel.
Mas ao mesmo tempo, ao longo do texto, ele vai mostrando o quanto o povo de Deus decaiu dessa postura de permanecer fiel, louvando ao Senhor, vivendo para a glória dele. Depois os irmãos podem fazer a leitura aí de todo o Salmo. Mas eu quero me deter aqui, irmãos, nesse Salmo, a estas duas grandes verdades que nós encontramos aqui no versículo 1 e 2. Interessante nós percebermos que Etã viveu para cantar o amor de Deus e a sua fidelidade. Mas é exatamente isso que ele nos diz aqui no versículo 1 e no versículo 2. O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Meus irmãos, o quanto nosso Deus é um Deus de amor. Imaginem, quando Deus nos criou, Ele nos criou com muito amor. E nós percebemos isso na nossa própria estrutura humana. Deus, Ele nos fez com muito amor, ao ponto de que nós trazemos conosco a imagem e a semelhança de Deus. Ser imagem e a semelhança de Deus nos aproxima de Deus de uma forma extraordinária. Mas ninguém, nenhuma outra criatura. Nós não vamos ver, irmãos, nem mesmo na Bíblia, dizendo que os anjos são a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia considera os anjos como também filhos de Deus. São os Bnei Elohim. Nós também somos filhos de Deus, mas a Bíblia nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quanto amor de Deus em nos criar a sua imagem e a sua semelhança. No entanto, essa mesma imagem e semelhança de Deus que nos aproxima tanto dele e nos faz sentir tanto o seu amor, também nos distancia dele, ao ponto de nós entendermos que por mais autonomia que nós temos, por mais livre decisão que nós possamos ter, Ele é o nosso Deus. E nós jamais podemos nos distanciar desta tão grande verdade. Deus nos criou em amor. Se não bastasse isso, Deus providenciou tudo aquilo que nós precisamos em amor. Quando nós vemos, por exemplo, a cada ano, pastor Valdeci, o pastor Francisco, Deus renovando a natureza, Deus mandando o verão a seu tempo, o inverno a seu tempo, a primavera a seu tempo, as frutinhas ao seu tempo. Logo, logo vai chegar o período aí da manga, que nós gostamos tanto, e de todas as frutas tropicais. Que maravilha! Tudo isso é expressão do amor de Deus. Nós nunca podemos esquecer o quanto Deus nos criou em amor e o quanto Deus também tem cuidado da gente com amor. Deus, Ele é o nosso mantenedor. Deus, Ele tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos, e não somente aquilo que é básico, aquilo que é necessário. Porque o que é básico e o que é necessário para nós nos mantermos, irmãos, é o nosso alimento de cada dia, a água que bebemos, o ar que respiramos, o fato de estarmos com saúde, a roupa que nós nos vestimos, porque ninguém quer andar indecentemente, embora hoje as pessoas tenham tudo para andar decentemente, mas escolhem andar indecentes. Mas Deus, Ele nos ama de uma forma tremenda, não somente proporcionando o que nos é básico, mas Ele vai muito mais além. E Deus providencia mesmo o Fusquinha Fafá de Belém, o Chevette que o pastor Valdeci teve. Deus providencia tudo demais que o pastor Valdeci ele teve para poder levar esta obra adiante e para poder chegar aqui esta noite glorificando a Deus e com muita gratidão, dizendo: Senhor, obrigado pelo que tu fizeste na minha vida, obrigado pelo que tu fizeste na Igreja Batista em Bom Jardim, obrigado pelo que tu fizeste na minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo pastor Eri, pela minha nora. Irmãos, quanta gratidão no coração do pastor Valdeci. Isso tudo, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Agradecendo a Deus pela vida dos colegas, agradecendo a Deus pela vida do pastor Francisco, agradecendo a Deus pela minha vida também, por estar com ele neste momento. Tudo isso, irmãos, é amor de Deus. É Deus que nos proporciona tudo isso. E como se não bastasse, irmãos, Deus ainda nos providencia o seu Filho Jesus Cristo, expressão máxima do amor de Deus. Parem para pensar, nós só estamos aqui esta noite, irmãos, porque Jesus nos amou. No texto mais conhecido da Bíblia, a Bíblia nos revela o quanto Deus amou, e não somente nós que estamos aqui, mas Deus amou até mesmo aqueles que estão lá fora, aqueles que neste exato momento estão cometendo terríveis pecados. Mas Deus também os amou. A questão é o quanto nós podemos reconhecer do amor de Deus. Eu sei que você tem estado aqui esta noite porque você já reconhece o amor de Deus.
Você reconhece que foi Deus que te criou, você reconhece que Deus ele tem cuidado de você. Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui. Mas, irmãos, nós precisamos reconhecer isso cada vez mais, para que levemos uma vida de fato com muita gratidão diante do Senhor, como fez Etan aqui. E o bom de tudo isso, irmãos, é porque em Jesus Cristo nós temos esta garantia do amor de Deus. Observem o que é que nos diz lá o texto de Romanos, no capítulo 8 e o verso 32. O texto vai dizer o seguinte: olha, se Deus, ele teve a condição de dar o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, por amor de todos nós, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Irmãos, como é poderoso o sangue de Jesus sobre a nossa vida, como o nome de Jesus deve ser precioso para nós. Vamos fazer mais uso do nome de Jesus. Pastor Valdeci chegou até aqui porque Pastor Valdeci, ele está firmado no nome de Jesus, porque ele faz uso do nome de Jesus nas suas orações, e não somente isso, porque ele proclama o nome de Jesus, ele faz com que o nome de Jesus chegue também até a vida de outras pessoas. Mas é exatamente isso que Deus quer de nós. Não importa, irmãos, alguns vão receber o chamado para serem pastores, outros vão receber o chamado para louvar, outros vão receber o chamado para servir a igreja como diáconos, outros vão receber o chamado para estar servindo no ministério, num departamento, não importa. Contanto que nós amemos também o Senhor nosso Deus. Amemos o nosso Deus tanto quanto Ele nos ama, porque nós só poderemos amar as pessoas se nós compreendermos perfeitamente o amor de Deus. Então vamos exaltar o nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. É no nome de Jesus que nós vamos galgando e nós vamos vencendo. Eu me lembro bem da palavra da esposa do pastor Eric, quando aqui ela disse que as lutas vão vindo e a gente vai avante. Ela disse, mas é exatamente esta a percepção do crente. É no nome de Jesus que nós vamos avante, porque no nome de Jesus há poder, porque Deus nos amou em seu Filho. E como nos ensina a Bíblia, se Ele nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho, como também Ele não nos trará com Ele todas as coisas. Como Deus nos ama. Mas Etan, ele vai dizer aqui também que Deus é fiel. E interessante, para fecharmos aqui essa questão do amor, no versículo 2 vai dizer: direi que o teu amor permanece para sempre. Olha aí, amor eterno. É este amor com o qual Deus tem nos amado. Um amor eterno, um amor que não passa nunca. Um amor que não passa nunca. Mas o texto nos diz também que Deus ele é fiel. Etan, ele vai dizer aqui: com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. A vontade de Etan era viver de geração em geração. Enquanto existisse mundo, enquanto existissem pessoas, a vontade dele era estar vivendo e testemunhando do amor de Deus, falando, como ele diz aqui, contando com a sua boca, testemunhando a fidelidade de Deus. Essa era a vontade de Etan. E como é importante nós entendermos essa parte do texto aqui, quando ele diz: com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pastor Valdeci falou que tem 44 anos de vida cristã. Vamos resumir assim, pastor Valdeci: o senhor tem 44 anos de vida. O senhor tem, na realidade, 66 anos de idade, né? Está completando amanhã, não é isso? Amanhã. Daqui a pouco. 66 anos de idade. 44 de vida cristã. Mas eu tenho certeza que o próprio pastor Valdeci vai reconhecer: poxa, são 44 anos de vida plena, de vida abundante, porque é de vida em Cristo. Isso é maravilhoso. Então, como é importante num momento como este, de renovação de tempo, de renovação de data, nós refletirmos que Deus quer que nós sejamos um referencial, não somente hoje, mas de geração em geração. E, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Deus honra Etan e faz com que esse desejo do coração de Etan se cumpra. Pare para pensar quantos anos nós estamos longe de Etan, deste homem de Deus que viveu há 30 séculos atrás. Quantos anos nós não estamos distante dele? Há 30 séculos atrás, Etan estava escrevendo esse desejo de geração em geração falar da fidelidade de Deus. E hoje ele está falando para você. Hoje ele está falando para mim que Deus é fiel. Irmãos,
Deus ele tem promessas, e as promessas de Deus vão se cumprir. Pastor Valdeci, quando saiu de Limoeiro para vir para aqui, para Bom Jardim, ele tinha também uma promessa de Deus, de que ele iria estar envolvido com a obra do Senhor, mas que o Senhor iria estar tomando conta também dele e de toda a sua família. Foi nessa confiança que o pastor Valdeci ele vem caminhando com os irmãos durante todos esses anos. E ao chegar aqui esta noite, nós já ouvimos o quanto Deus é fiel. E Deus cumpre também esse desejo do coração de Etan, fazendo com que aquele salmo de Etan fique registrado na sua palavra. Um salmo apenas desse homem que foi o terceiro homem mais sábio na face da terra. E Deus cumpre o desejo de Etan, fazendo com que aquela oração de Etan, aquele salmo de Etan ficasse registrado agora na sua palavra. E Etan chega aos nossos dias, falando poderosamente a minha vida, a sua vida, a vida do pastor Valdeci, de o quanto Deus nos ama e o quanto Deus, ele é fiel. E para que você tenha garantia da fidelidade de Deus, Etan, ele vai dizer aqui no versículo 2, direi que o teu amor permanece para sempre. Deus nos ama com amor eterno. Mas ele vai dizer, e que estabeleceste a tua fidelidade nos céus. Nem sempre, irmãos, nós vamos encontrar fidelidade nas pessoas com quem nós lidamos, não. Às vezes, nós não conseguimos a fidelidade das pessoas, nem com aqueles que nós lidamos de uma forma mais distante, nem tampouco com aqueles que vivem na nossa intimidade. Quantos não estão correspondendo com o seu compromisso, estão sendo infiéis? Infiéis com a sua família, infiéis com o seu cônjuge, infiéis com a sua doutrina, com a sua igreja, com a sua profissão de fé, infiéis com o seu pastor. Quantos não estão sendo infiéis? Mas Deus, ele é fiel. E Etan, querendo falar dessa fidelidade de Deus, vamos traduzir, vamos contextualizar, vamos trazer isso para os dias de hoje. Ele disse assim, olha, não precisa vocês irem para o cartório para firmar esse compromisso com Deus, não. Porque a fidelidade de Deus está registrada no cartório do céu. É o que ele está dizendo aqui. Repare, hoje quando a gente quer cobrar a fidelidade de alguém, o que é que a gente faz? A gente vai no cartório. Até no contrato do matrimônio, vai para o cartório. Não é assim, pastor Valdeci? E sai de lá com um documentozinho na mão. Pastor Valdeci comprou o Fusquinha, depois comprou o Chevette, pegou recibo e documento na época. Tem que pegar, irmãos. Tem que pegar. Se você compra uma casa hoje, tem que pegar. Porque senão, quem lhe garante que a pessoa com quem você está fechando o negócio vai honrar o negócio com você? Agora tem uma coisa, o nosso Deus é Deus que honra negócio, viu? O nosso Deus é um Deus de promessas. O que a Bíblia nos diz aqui é que o nosso Deus é fiel. E tem outra, essa garantia de fidelidade do Deus está registrada lá diante dele mesmo, é nos céus. É o que Etan está dizendo aqui. Estabeleceste a tua fidelidade nos céus. Por isso, irmãos, não tenhamos dúvidas de que Deus quer que continuemos firmes. O pastor Valdeci falou que esta igreja aqui tem cerca de 200 membros, com mais outros tantos de congregados. Aleluia, glória a Deus por isso. O nosso desejo, irmãos, é que avancemos. O nosso desejo é que essa igreja continue fazendo com que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus. Agora, o interessante é que o caminho é este mesmo que vocês estão seguindo. É o caminho do testemunho vivo. É o caminho do testemunho através da sua própria vida. Esta igreja só chegou até aqui porque o pastor Valdeci, ele ministra a palavra de Deus, mas também porque ele vive a palavra de Deus. Observem a palavra dos irmãos que chegaram aqui. Pastor, a sua vida fez diferença na minha vida. Faça com que a sua vida seja diferença também na vida de outras pessoas. Viva realmente como Etan, viva para a glória de Deus. Entenda que Deus quer que você viva cantando a Ele. Faça da sua vida um louvor a Deus. Cante o amor do Senhor, cante a fidelidade de Deus, fale a fidelidade de Deus para outras pessoas. O mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é um mundo que não honra compromissos. É um mundo egoísta. É um mundo em que as pessoas, elas criam seu próprio mundo e vivem ali presas no seu próprio mundo e não estão atentas àquilo que está acontecendo ao seu redor. Hoje, tem alguém muito bem e tem alguém sofrendo junto com algum mal, alguma coisa, às vezes passando fome, passando alguma necessidade, e ninguém consegue perceber isso. Por dois motivos. Porque ninguém está disposto a perceber quem está do seu lado e também a própria pessoa que está sofrendo, ela se fecha e não consegue compartilhar com ninguém.
No reino de Deus é diferente, porque o reino de Deus é um reino de amor, o reino de Deus é um reino de fidelidade, e nós vamos chegar até a vida das pessoas se nós fizermos como Etan, tivermos esse desejo de proclamarmos, cantarmos o amor do Senhor e a sua fidelidade de geração em geração, anunciando isso também para outras pessoas. Mas também se nós fizermos como Etan e vivermos verdadeiramente essa palavra que deve ser somente não pregada, mas também vivida, assim como o pastor Valdeci, ele tem pregado esta palavra, mas ele tem vivido esta palavra também. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos agora à noite, muito feliz por viver este momento com os irmãos, muito alegre por esta renovação de data na vida do nosso querido pastor Valdeci. E nós vamos seguir, irmãos, com essa mesma convicção de Etan, de que realmente o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus fiel. E a grande prova é esta, momentos como esse, em que nós chegamos diante do Senhor e reconhecemos isso com muita gratidão em nosso coração. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe esta família, que Deus abençoe o pastor Valdeci. Amém?